Bom dia, sou Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Está na hora de mais um passeio na vinha do nosso Pai. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Espero que você realmente está aproveitando tudo que Cristo é na sua vida nesta manhã, neste momento, para que você possa descansar e realmente alinhar a sua mente, suas emoções e suas vontades com a vontade do nosso Pai Celestial, que é revelado em Cristo Jesus. Sabemos que Cristo é tudo que Deus tem por nós e tudo que Deus exige de nós, porque só em Cristo podemos dar o fruto, realmente o fruto que o Pai quer. Espero que você já acordou, afirmando a presença de Cristo na sua vida e entendendo que a gente precisa começar tudo em Cristo, um dia de cada vez. O assunto do nosso tempo devocional hoje é a voz, a voz. E eu escrevi essa devocional pensando em como ajudar pessoas, inclusive eu, a navegar os crises da nossa vida que vão acontecendo um dia de cada vez. Jesus disse que a gente deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus, o amor contínuo, e deveríamos buscar primeiro o reino e Ele ia cuidar de detalhes da nossa vida. Ele sabe o que a gente precisa. Aí Jesus também falou, basta o mal de cada dia. Então a gente tem que lidar com este dia. Pensar em ontem não adianta, já passou. Não podemos orientar nossa vida na direção do passado e também nós temos que deixar o futuro no futuro, mas hoje temos que ser pessoas justas, pessoas que amam quem a gente precisa amar. Aí vem o desafio. E o desafio é um dia de cada vez. Extremamente importante a gente entender que a velocidade da nossa espiritualidade é hoje e estar presente neste momento. Realmente a grande bênção que Cristo é em nós é que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele quer que a gente viva em união com Ele hoje, e a gente não precisa ficar muito preocupado com o futuro ou nem muito preocupado com o passado, mas precisamos permanecer em Cristo, a videira verdadeira hoje. Então deixa eu ler a devocional, só para despertar uma questão sobre o poder das vozes nas nossas vidas. E como é que a gente deveria decidir que voz será a voz deste dia para nós. Que voz manda em nós, que voz ganha nossa atenção, que voz vai nos orientar. É bem interessante essa pergunta, especialmente para pessoas que passam por muita confusão nas suas vidas ou muitos desafios nas suas vidas. O autor Mike Wells foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi dizer uma frase que acho que vem de longa data, de muito do passado. Ele falou assim, o que ganha sua atenção ganha você. É um fato, já falamos muito sobre isso. Que voz consegue ganhar a sua atenção na hora da tentação? Que voz consegue ganhar a sua atenção na hora do medo? Que voz consegue ganhar a sua atenção na hora da frustração? Que voz consegue ganhar a sua atenção na hora da ira? Que voz consegue ganhar a sua atenção na hora da tristeza? Chegará a hora na nossa experiência humana que nem a nossa própria voz será suficientemente forte para ganhar a nossa atenção e nos acalmar. Chegará a hora quando o barulho de tudo que está acontecendo ao nosso redor e em nós falará tão alto que nem as vozes das pessoas que nos amam
ganharão a nossa atenção. Nestes momentos barulhentos, somente a voz de Jesus em nós pelo Espírito terá o poder de ganhar a nossa atenção e garantir a vitória sobre tudo e todos que querem tirar a nossa paz e o nosso ânimo. Não espere a chegada da hora do grande barulho para ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Hoje a voz de Jesus nos dias mais quietos e nos dias mais difíceis. Ele ganhará a sua atenção e acalmará sua vida interior. Você crê que um cristão pode ouvir a voz de Cristo? Na área de debates teológicos, essa pergunta é super debatida. De um lado, tem pessoas que alegam ouvir a voz de Jesus com tanta clareza que eles podem falar coisas para qualquer pessoa que vem direto de Jesus para elas falar para uma outra pessoa o que Jesus falou. Eu tenho visto isso na comunidade evangélica, essa ideia que Jesus vai mandar uma mensagem através de uma pessoa para mim e eu sou obrigado a ouvir e alterar tudo porque essa pessoa falou que Jesus falou com ela. Sinceramente, eu não vejo isso como sendo um caminho correto. Do outro lado, tenho experimentado também pessoas que têm tanto medo de falar para pessoas que elas podem ouvir a voz de Jesus, que eles dizem que Jesus não fala mais conosco pessoalmente, ele só fala pelas Escrituras. Também tenho experimentado muito desconforto e insatisfação com essa abordagem que Jesus não pode falar diretamente comigo sobre a minha vida hoje. Então, eu tenho tentado compreender como é que Jesus lida comigo, como é que ele vem com a sua voz na minha vida. Eu tenho certeza, através dessas escrituras, que o Espírito Santo traz para mim as palavras de Jesus na hora certa. E eu tenho experimentado essa bênção do Espírito Santo despertar a minha memória de tudo que Jesus falou, especialmente o que ele falou nas Escrituras. Mas eu tenho experimentado também um tipo de diálogo com Jesus que é entre eu e ele. E o assunto é eu e ele. Eu tenho experimentado um tipo de relacionamento com Jesus que é muito parecido com um relacionamento de um bom casamento. E a gente, como igreja, a gente é a noiva de Cristo. Certamente, me parece que eu terei uma comunicação com o noivo, que é Cristo, sobre eu e ele. Quer dizer, de uma certa intimidade. E eu tenho percebido que eu preciso da voz de Jesus na hora da tentação, na hora do medo, na hora da frustração, na hora da ira, na hora da tristeza. Eu percebi que eu preciso ter condições de perguntar para Jesus. Quando eu chego no fim, quando eu realmente estou num momento, em um dia de cada vez, de uma crise, que eu posso simplesmente perguntar para Jesus. Quando se trata de tentação, eu posso perguntar: Jesus, o Senhor quer que eu faça isso? Eu tenho certas áreas na minha vida, como você também na sua, onde você é tentado a parar de amar. E você sabe que essa tentação, você precisa de um livramento dessa tentação. E eu tenho percebido, se eu perguntar para Jesus na hora da tentação: o Senhor quer que eu faça isso?
No meu caso, não estou falando para mais ninguém. Eu estou falando de eu e Jesus. Ele sempre fala não para mim. Porque ele me conhece tão bem. Ele conhece onde eu estou sofrendo tentações. Então, ele fala simplesmente, não, Carlos, não faça isso. Quando eu estou com medo mesmo, chega a Covid na vida da gente, chega um colapso da parte política, da minha experiência, ao meu redor, e eu preciso ouvir Jesus. Eu pergunto, Senhor, eu deveria estar com medo? Ele sempre fala, não, confia em mim. Quando eu estou com frustração, que é uma das minhas fraquezas, eu fico frustrado. Se eu perguntar para ele, Jesus, eu deveria ficar frustrado com isso? Ele fala, não. É interessante que ele fala, quando eu pergunto sobre esses desafios, é quase sempre não. Mas às vezes eu pergunto para ele, quando alguém me ofende, se eu perguntar para ele, Senhor, essa pessoa me ofendeu, eu deveria virar a face? Aí ele fala, sim. Sim. É interessante para mim que eu nunca ouvi Jesus falando para mim mandar na vida de uma outra pessoa ou insistir que a outra pessoa faça o que eu quero. Eu nunca vi Jesus me falar alguma coisa quando eu pergunto que não combina com a Bíblia. Combina com a Bíblia, sempre. Mas na minha experiência pessoal, eu preciso da voz de Cristo nesses momentos de hoje. Eu pergunto, e ele responde. Eu não estou dizendo que eu entendo totalmente como funciona nosso relacionamento, mas é muito parecido com meu casamento com a minha esposa Pamela. Estamos celebrando nesse ano 2021 50 anos de casados. E um bom casamento é conversar o tempo todo. 50 anos de um diálogo contínuo. Perguntando, ajustando, ouvindo, apreciando a voz do outro. É um diálogo contínuo de mais de 52 anos, no nosso caso, se você levar em conta também os anos de namoro. Então, queridos, eu estou dizendo para você, eu creio com todo o meu coração que nesse dia, no momento das crises desse dia, pergunte para Jesus o que Ele quer que você faça. Pergunte para Ele se Ele quer que você faça ou não faça. Quando você está com medo, conversa com Jesus. Não tenha medo, isso é entre você e Ele. Eu não posso interferir nisso entre você e Ele. Mas para mim hoje, eu tenho certeza absoluta que hoje vou fazer algumas perguntas para Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai me dar respostas claras de sim e não. Sim e não. Eu gosto desse relacionamento. Eu gosto dessa intimidade. Eu quero viver tudo que está nas Escrituras. E também eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Mas tem me dado muito conforto ouvir essa voz no momento da minha tentação, medo, frustração, ira ou tristeza. Porque essas coisas vêm. E eu preciso conversar com Ele. E Ele tem tempo para mim, Ele tem tempo para você. Que Deus te abençoe.